Salve, salve, comunidade empreendedora. Aqui quem fala é Kleber Caldeira, aqui colaborador do Polo Digital. Estamos aqui para mais uma edição do PoloCast, para contar a história empreendedora hoje do Oscar Sigak, da Hubify. Antes dele se apresentar, tem alguns recadinhos que eu vou usar minha colinha aqui. O PoloCast faz parte de uma trilha de conteúdo que começa sempre no início do mês com o Polo Blog. Então, o Oscar ele escreveu um artigo sobre desempenho, indicadores de desempenho, está lá no Polo Blog para quem quiser conferir. E agora nós estamos gravando aqui a edição do PoloCast para contar um pouquinho a história empreendedora dele. E aí, mais para o final do mês, uma data aí que a gente vai colocar nas nossas redes sociais, ele vem aqui para o Polo de novo, agora lá na Arena, para apresentar o Polo Talk. Ele é o mesmo assunto do artigo, mas aí a galera vai ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas, e tanto presencial quanto online, porque ela é transmitida também via YouTube do Polo Digital, de forma híbrida. Então, quem tiver a oportunidade, e assim que a gente lançar a inscrição, pode vir aqui presencialmente, mas quem não tiver a oportunidade de vir presencialmente pode acompanhar pelo canal do YouTube do Polo. No YouTube, quem vem presencialmente tem a oportunidade de fazer um network, né? Um network de qualidade, com todo mundo que estiver presente aqui. E também tem a oportunidade de contar ali, no melhor estilo microfone aberto, o open mic, né? Em 15, 30 segundinhos, o que faz. Então, a gente chama de quem é você na fila do Polo. É bem legal, a galera tem participado bastante. Então, se você puder vir presencialmente, tem essa vantagem aí. Deixa eu ver o que tem mais na minha colinha aqui. Café Digital. Toda sexta-feira, a partir das 9 horas, aqui no nosso espaço de cowork, nós temos o Café Digital. O Café Digital, cada um traz uma coisinha, uma bolachinha, um suquinho. O café é por nossa conta. Para que a gente traz essas coisinhas, né? Nada mais é do que uma desculpa para a gente, de novo, fazer um network de bastante qualidade. Então, toda sexta-feira, a partir das 9 horas, fica uma galera aqui no cowork, a gente toma um cafezinho, você faz você conta pra gente o que você faz, cada um vai conversando, formam-se os grupinhos, é bem legal. Quem puder comparecer, sinta-se convidado. Agora, sem mais delongas, vamos lá para o nosso convidado, Oscar Sigak. Conta pra gente, quem é você na fila do Polo? Bom, sou Oscar Sigak, obrigado pelo convite. Hoje eu sou sócio CEO da Hubify, trabalho aí com... A Hubify é uma agência de marketing digital, né? Então a gente atende todos os serviços de marketing digital, desde mídia paga, automação de marketing, conteúdo, SEO, design, por aí vai. E toda minha carreira, eu trabalho ali nessa área há uns 10, 12 anos. Comecei em grandes agências em São Paulo, fiz minha carreira lá, cresci, comecei como estagiário e tudo mais, virei coordenador, gerente e tal, e aí eu vim para cá, depois de uns 8, 9 anos de experiência já no mercado, eu resolvi vir para cá para ajudar uma agência daqui de Mogi, e aí depois daí foi só crescendo e tudo mais, e hoje estamos numa das principais agências do Brasil. Hoje a agência deve ter uns 8 anos de idade, 6 anos de idade, eu vim para cá mais ou menos uns 3, 4. Já é destaque nacional já, né? Já hoje, não sei se vocês conhecem, tem uma plataforma chamada RD Station, de automação de marketing, que é muito famosa no mercado nacional. Sim. Hoje existem mais de 2, 3 mil agências parceiras da RD Station, e ano passado a gente ganhou como segunda melhor agência do Brasil, de acordo com a RD Station. Muito legal, legal. A gente vai detalhar ainda isso mais para frente, mas eu queria saber lá onde você nasceu. Primeira coisa, onde que você nasceu? Você nasceu em Mogi, foi em outra cidade? Não, eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo, capital? São Paulo, capital, isso. Certo. E aí você estudou, a sua formação assim, escolar é toda lá? É toda São lá. Paulo? Exceto a minha graduação. Certo. Eu fiz até o 3º ano do ensino médio em São Paulo, normal.
Aí a minha graduação foi em São Bernardo do Campo, na FEI. Me formei como engenheiro. E aí, na época, eu estava procurando estágio em banco de investimento. Eu queria porque queria trabalhar com investimento. E aí veio uma Venture Capital conversar comigo e falou, Ross, cara, gostei de você, quero te contratar, não sei o quê, mas eu quero te colocar numa das startups que a gente acabou de abrir aqui no Brasil. E era uma startup de marketing digital, que ele falou é caso de investimento, você coloca dinheiro de um lado, tem que sair retorno do outro, e é a mesma coisa que investimento. Aí eu caí nessa pegadinha e fiquei na área até hoje. E lá na sua formação escolar, você estudou escola pública ou escola particular lá em São Paulo? Escola particular. Escola particular. Todo o ensino fundamental, ensino médio também? Tudo. Tá, aí você escolheu a engenharia por alguma influência dos pais? Bastante. Assim, eu sempre tive muita facilidade na parte de exatas. Certo. Então, sempre gostei de matemática, física, química e por aí vai. Sempre odiei todo o resto. E aí eu tava querendo fazer matemática porque a matéria que eu mais gostava sempre foi matemática. E aí meu pai falou, cara, melhor não, depois você não vai conseguir achar emprego, vai ser ruim de trabalho, é uma área muito ruim de achar trabalho, não sei o quê. Aí eu decidi para fazer engenharia, só que dentro da engenharia você tem 1 milhão de engenharias, né? Sim. E aí eu fui para mais generalista de todas. Falei, já que o conselho do meu pai foi, naquele momento, você tem que escolher tua faculdade com base no que você quer trabalhar. E não fazer a faculdade que você gosta para depois achar um emprego. Tá. Aí eu pensei, cara, com o que eu quero trabalhar? Eu não faço ideia. Se eu não faço ideia, o que vai me abrir mais portas para trampar com o que eu quiser depois? Engenharia de produção. Então, eu acabei escolhendo isso. Você se formou em engenharia de produção? Me formei em engenharia de produção. E essa, na verdade, não foi uma influência, foi mais um conselho do seu pai, né? Para abrir o leque, para você ter mais opções depois e tal. Eu tô sendo bem... Eu não tô usando as palavras que ele usou para mim, para foi uma forte influência. Entendi. Ele é engenheiro ou não? Não, ele é matemático. Por isso que ele não queria que eu fizesse matemática. Entendi. Não, é interessante. Ele não quis... Na verdade, foi um recado mesmo. Foi uma dica ali, né? Cara, vamos abrir esse leque aí, porque existem outras coisas legais que talvez você possa gostar depois da formação, exato, né? Isso foi interessante. Mas... estranho, né? Um engenheiro de produção partir depois para um empreendimento de marketing digital. Explica melhor. Você contou aí mais ou menos, né? Um convite de uma Venture Capital. Primeiro explica para a galera o que é Venture Capital e depois explica direitinho como que você saiu formado em engenharia e foi cair nessa pegadinha que nem você falou. Legal. Bom, Venture Capital são fundos de investimentos que procuram startup para aportar investimento, como basicamente isso. Certo. Né? E aí, essa empresa essa Venture Capital, que estava procurando alguma empresa para colocar dinheiro, eles trouxeram 2 agências, uma da França e a outra da Alemanha. Trouxeram uma agência da Alemanha, uma agência da França e abriram e aportaram investimento para abrir elas aqui no Brasil. E eu, como estava procurando estágio em banco de investimento, um dos lugares que eu procurei, um dos tipos de lugares foi em Venture Capitals, em qualquer lugar que estava investindo dinheiro, seja como trade ali, fazendo day trade, investindo em bolsa, até mesmo nos investimentos em startups e por aí vai. Certo. E aí eu procurei essa Venture Capital, fui chamado, fiz a entrevista inteira na Venture Capital, em nenhum momento me falaram da startup, sempre foi na Venture Capital, até que eu tive uma entrevista com um francês doido, cara completamente louco, muito elétrico, animado, não sei o quê. E aí, conversando com ele, ele falou, cara, então, gostei de você e tal, mas é para uma startup nossa. Era uma agência, na época era a agência que tinha vindo da Alemanha. Era uma agência que veio da Alemanha, mas para prestar um serviço no Brasil que no Brasil ainda não existia, que era a mídia programática. A mídia programática, hoje, para quem não sabe, mídia programática é um tipo de compra de mídia online. Certo.
Hoje em dia eu consigo contar nos dedos de uma mão quem sabe fazer isso bem feito no Brasil. Há 12 anos atrás, não existia quem soubesse fazer isso, quem soubesse fazer isso no Brasil. Uhum. E aí todos os nossos treinamentos eram com a Alemanha, as plataformas eram todas estrangeiras, em dólar e tudo mais. E aí, nitidamente, essa empresa não deu certo aqui, porque é uma empresa que você precisa de um mercado muito mais desenvolvido do que a gente tinha na época. E a gente fundiu com a outra empresa que a Venture Capital também tinha trazido, que era outra agência, só que eles tinham trazido uma da França, que era uma agência especializada em Google Search. Certo. E aí juntaram, eram duas agências de publicidade, mas cada uma focada em um nicho diferente. Aí juntou as duas. E aí o que eu tinha antes de treinamento em mídia programática e tudo mais, eu comecei a me especializar em search, e aí fui para agência e tudo mais. Mas sobre o mercado, acho que assim, essa foi a vantagem de ter feito engenharia de produção, porque como é um tipo de faculdade de engenharia muito genérico, ela não te ensina a construir uma ponte, mas te ensina a resolver problema. Certo. Né? Que é basicamente 99% do meu dia a dia hoje. Mas além disso, no marketing digital, o legal é que assim, 80%, 90% do marketing digital hoje é número. É muito mais Excel do que PowerPoint. Certo. Então, toda a minha bagagem de exatas até a faculdade me ajudou muito nesse ponto, entendeu? Porque hoje o marketing digital é praticamente número. Sim, até você fala disso no artigo, né? Sim, sim. De indicadores de desempenho. E é engraçado você falar isso, porque tem muita gente que às vezes tá querendo mudar de área e fala, puta, mas isso aí não é para mim, cara. Isso aí, cara, se você for pesquisar a fundo, às vezes sempre você consegue enxergar alguma coisa. Se você realmente quer mudar de área, né? Se você quer empreender. Então, imagino eu, um engenheiro que está trabalhando ali e não está legal, não está curtindo o que está fazendo. E aí vê, por exemplo, no marketing digital, isso aí, eu gosto disso, mas não me vejo trabalhando lá. Uhum. Então, se você pesquisar a fundo, às vezes, o que você faz, a sua experiência, tem como agregar valor ali naquele trabalho que você estava imaginando que não tinha nada a ver com você. Demais, né? Muito, muito. E essa questão do marketing digital, você vê que hoje ela está muito em alta. Sim. Então, para quem quer aprender um pouco mais, hoje está cheio de cursos na internet, cheio de gente dando palestra. O que mais tem é conteúdo sobre isso. Sim. O mercado está muito necessitado de pessoas nessa área, então é uma área que, assim, para aprender e conseguir alguma coisa, algum trabalho, ou até mesmo empreender nessa área, é uma área que está crescendo muito. Certo. E aí você falou que trabalhou em diversas agências, Uhum. né, nesse segmento. Quando que foi a viradinha assim para você se tornar um empreendedor? O empreendedorismo chegou até você ou você que foi em busca do empreendedorismo? Não, assim, é engraçado porque eu tenho a questão intraempreendedora de muito tempo atrás, mas o da Hubify foi o oposto, eles chegaram em mim. Mas o que acontece? Quando eu me formei muito cedo, né? Assim, eu terminei o terceiro colegial com 15 anos, porque eu entrei na escola um ano antes e ainda assim me adiantaram um ano porque minha mãe me alfabetizou em casa e tudo mais. Certo. E aí pensa, hoje eu não sou alto, hoje adulto, tenho de minha altura aí, eu tô medindo 1,62, 1,63, sou uma pessoa baixinha. Certo. Agora imagina eu na primeira série com pessoas 2 anos mais velhas. Eu era minúsculo. Sim. E aí naquela época, assim, apanhava, bullying, não sei o quê. E aí eu lembro até hoje, minha mãe tinha uma fábrica de costura, e na primeira semana de aula, depois de ter apanhado e tal, o que eu fiz? Eu peguei meu cofrinho, quebrei o que eu tinha lá de economia, fui numa loja de atacado de doces, comprei umas caixas de chocolate, bala, chiclete, comecei a vender para as funcionárias da minha mãe e meu lucro eu pagava o pessoal da quinta série para bater quem me batia. Cara,
É muito interessante isso, E velho. aí, Quantos você tinha? eu tinha 5 anos, 6 anos, Cara, uns 5 anos, eu acho. foi quase pela necessidade, você Foi começou a pela empreender. necessidade. Começou a empreender. Aí, depois disso, eu comecei a trabalhar, acho que com 15, 16 anos. Meu tio tinha uma loja de brinquedo, Uhum. eu queria uma grana a mais, aí eu fui começar a trabalhar com meu tio. Aí depois a gente tentou fazer uma sociedade de abrir uma loja no shopping, eu ia tocar, a gente foi atrás de investidor, não sei o quê. Só que entre ir atrás de investidor, abrir loja, ir atrás de documentação, procurar ponto, não sei o que e tal, acabou que o ponto que a gente queria já não estava mais disponível, aí o investidor tinha dado para trás porque já tinha ficado sem a grana, e no final não deu certo. Faculdade, me formei, continuei trabalhando, fiz estágio, e aí eu fiz estágio nessas duas agências, que uma é francesa e outra é alemã. Uhum. E o que legal? Nessas duas agências, elas são, pelo fato de não ter ninguém, todo mundo que trabalhava nessas duas agências, ninguém veio do mercado de publicidade de São Paulo, e nem do Brasil. Era todo mundo que tinha acabado de começar na área e recebendo treinamento de fora. Então a gente aprendeu a trabalhar como eles, não como aqui no Brasil. Não falando que é melhor ou que é pior, mas era diferente. No Brasil, como que as agências tinham o costume de trabalhar? Você pegava uma pessoa e colocava em atendimento, essa pessoa ia pegar a demanda de mídia paga, passar para o time de mídia paga, a pessoa ia pegar a demanda e começava a distribuir as demandas e depois voltava para o cliente. Lá nessas duas agências não era assim, era eu pegava o telefone, eu falava com o cliente, atendia o cliente, eu subia a campanha, fazia a peça, criava não sei o quê, tagueava analítica, então você aprendia a fazer tudo. Certo. E aí, na hora que eu saí de lá e comecei a receber ofertas e propostas de outros lugares, você acaba se destacando, porque enquanto todo mundo tinha um conhecimento nichado, você tinha um conhecimento do todo, né? E aí fui para uma outra agência grande, lá eu toquei algumas contas bem grandes, até que uma agência daqui de Mogi me chamou para bater um papo. Falou, esse é o cenário, a gente está assim, a gente está em tantas pessoas, com esse faturamento, estamos assim, assado. Te interessa? Comecei a fazer as contas, financeiramente não valia a pena, porque em São Paulo eu estava como gerente sênior lá de estratégia de uma agência grande, vim para cá, financeiramente não valia a pena, mas eu pensei, tô com 20, na época tinha 27, não tenho filho, não tenho nenhuma responsabilidade grande na vida do tipo, se eu perder meu emprego, acabou minha vida, fudeu. Eu falei, cara, quer saber, vamos dar um tiro? Se der certo, excelente, porque tá feliz, eu tô tranquilo com a minha equipe, uma empresa que está crescendo legal. Se der errado, eu volto para São Paulo e acho outro emprego. Então eu tinha pouco a perder e bastante a ganhar. E eu vim mais com um tiro mesmo, para ver se dava certo. Você tinha alguma relação com o Mogi ou não? Eu tinha um primo daqui de Mogi que, inclusive, era um dos sócios dessa agência. Certo. Ele que me chamou para fazer entrevista, inclusive. Uhum. Mas não foi por isso. Tanto que eu fiquei morando em São Paulo por uns 2 meses depois de começar a trabalhar em Mogi, porque eu morava na Vila Maria e trabalhava na Belline. Então demorava 2 horas de carro para ir, 2 horas para voltar. Para Mogi eu fazia 1 hora para vir, 1 hora para voltar, mesmo sendo mais longe. Né? Só que o que acontece? Você vem trabalhar numa quarta-feira, o pessoal, vamos tomar uma cerveja, vamos não sei o que, aí você fica, aí tem que pegar hotel, aí no dia seguinte, vamos não sei onde, tomar uma cerveja, churrasco não sei onde. Então, o problema não era ir e vir, o problema era ter que fazer a parte social, ou não fazer e beleza, faz parte. E aí eu decidi me mudar para cá com tudo, aí aluguei apartamento, vim para cá. Mas assim, em relação ao empreendedorismo, acabou chegando em mim aleatoriamente. Só que daí, na hora que eu tava vindo para cá com a proposta, não sei o quê, aí o que me interessou foi justamente, beleza, dinheiro financeiramente não vale a pena, mas aí a gente conversou sobre sociedade, cota e tudo mais, para fazer com que fechasse a conta nessa transição. Você já veio para cá com a proposta de sociedade, então? Ou não? Não com a proposta de sociedade, mas com
Vem e vamos ver, porque o que acontece? Era uma empresa que na época estava muito endividada. Uhum. Então, eu vim para cá e receber uma proposta de ter uma porcentagem de uma dívida, eu também não queria. Entendi. Entendeu? Então, vamos ver onde eu tô me metendo primeiro, vamos ver como que a gente consegue fazer para resolver, se dá para resolver, e aí depois a gente vê a sociedade, entendeu? E aí depois que a gente viu, cara, tem solução, é esse o caminho, dá para resolver, agora eu tô confortável, agora eu quero minha parte na sociedade. Você veio com a possibilidade, mas queria dar uma analisada no terreno antes, assim. Interessante. Duas coisas, né? Primeiro, esse caminho de empreender muito cedo, de forma mais simples, seus pais, eles incentivavam? Sim, minha mãe você falou que vendia para as funcionárias da sua mãe e tal. Esse caminho que você descreveu é um caminho que é muito recorrente aqui nas nossas conversas com outros empreendedores. Porque a pessoa ali, a criança ou adolescente, quando ela vê a coisa virando, mesmo que minimamente, isso desperta algo nela que ela pode ficar, às vezes, a juventude toda ali sem experimentar um empreendedorismo mais formal. Mas, cara, uma hora, em um momento da vida dela, ela vai pelo menos arriscar como você arriscou, sabe? Uhum. Porque traz um certo... Eu fico imaginando você pagando os caras da quinta série lá e olhando e falando, pô, era esse o objetivo, deu certo, sabe? Então, esse é um ponto. E o outro, que eu acho que vale muito a pena destacar, cara, você veio para uma empresa endividada. Uhum. Você arriscou de verdade mesmo, né? E tá certo que você, né, você contou o seu panorama, o porquê que você arriscou, né? Mas não é todo mundo que encara isso, não. É um perfil bem empreendedor, na verdade. E aí depois resolver as questões financeiras e aí sim você entrou de vez. Não é que a gente resolveu as questões financeiras, é que chegou num ponto, a gente viu, cara, tem solução, o caminho é esse. A gente viu que tinha algo para ser feito. Porque até então, só para vocês terem uma ideia, a nossa dívida estava em torno de múltiplo de faturamento, umas 4 vezes o faturamento anual, mais ou menos. Certo. E aí você tem uma dívida de 4 vezes o faturamento anual, é punk. E aí, tanto que hoje essa dívida não terminou ainda. A questão é que a gente trocou dívidas mais caras por mais baratas, a gente deu um jeito de deixar a dívida mais barata e de uma maneira que, por exemplo, hoje a nossa dívida não passa de 1 mês de faturamento. Olha só. Então, a dívida que era 3, 4 anos de faturamento, virou uma dívida de 1 mês de faturamento, a gente não quita porque é uma dívida barata também. Certo. Sabe? Não tem o porquê a gente quitar hoje. Uhum. Então tá tudo sob controle. Vale a pena até pegar essa grana que fosse quitar para investir em outra coisa. Não vale a pena. Não vale a pena, entendeu? Então a gente usa hoje, a gente reinveste na operação, crescer. Porque eu prefiro, por exemplo, manter a dívida do jeito que está e fazer com que o meu faturamento dobre para a dívida representar metade do meu faturamento mensal, do que, e para isso eu preciso investir o dinheiro que eu tenho em crescimento, do que necessariamente quitar a dívida, mas continuar com o mesmo faturamento que eu tenho. Com perdão do trocadilho, é quase como uma engenharia financeira, né? Porque tem gente que, por exemplo, tem medo do crescimento. Tem empreendedor que tem medo do crescimento. Ele está ali num patamar e aí, para crescer, ele precisa, talvez, ir em busca de um crédito ou de um investidor que talvez pode ser um investidor que ali pega uma fatia do negócio, ou os juros, hoje em dia, o crédito, a gente teve até recentemente um pessoal do Desenvolve SP, que é do governo do estado, veio apresentar linhas de crédito aqui, mas mesmo assim o empreendedor fica, cara, os juros é baixo, mas eu tô com um pouco de medo, um pouco de receio, como é que eu vou fazer? Então, às vezes ficar estagnado por conta disso, você fazendo entre aspas, né, a engenharia financeira, você tem o panorama de que, pô, vale muito mais a pena, né? Com esses juros aqui, fazer as coisas, colocar o famoso na ponta do lápis, né? Exato. Por exemplo, a gente tinha, sei lá, dívida de banco. E aí teve, assim que começou a pandemia, teve a renegociação do Simples.
Certo. de postergar o Simples. A primeira coisa que a gente fez foi postergar o Simples, usar todo o dinheiro que a gente gerou de caixa do Simples, pagar banco, diminuir a dívida do banco, deve para o governo, mas parcelado em, sei lá, 60 vezes na época, sabe? Uhum. Então, assim, foi basicamente isso, trocando dívida mais cara com mais barato. Interessante, bem interessante. E foi durante esse processo, quando que você virou sócio lá? Foi logo depois que você foi contratado? Eu Quanto tempo fui depois? contratado, se eu não me engano, uns 3 meses depois. 3 meses depois. 3, 4 meses depois. Tá. Você já fez aquela análise do terreno ali? Sim, foi isso. Interessante. E hoje, como que você está lá na empresa? Como está a Hubify hoje? Em que pé que está? Eu sei que você falou do prêmio que vocês receberam no ano passado, do segundo lugar, né, pela RD Station. Um dos maiores parceiros da RD, que é um dos maiores de marketing de desempenho, uma das maiores plataformas que tem no país hoje. No Brasil, acho que acredito que é maior. É a maior, né? Eu acredito que seja maior. É a maior. Mas assim, hoje... Em que patamar que vocês estão hoje? Hoje a gente está num patamar de... Na virada do ano, no final do ano passado, a gente bateu ali 120 colaboradores. Há 3 anos atrás a gente era, acho que em 14, alguma coisa assim. E aí, a gente chegou na conclusão que gerir 120 pessoas estava foda, né? Eu tava ali com uma equipe de, sei lá, umas 80, 90 pessoas embaixo de mim. E aí eu tava começando a ficar louco. Era muito pulverizado. A gente falou, cara, estamos com dificuldade de gerir tudo isso, porque daí até, sei lá, 40, 50 colaboradores é tranquilo. Você não precisa de um RH tão ativo, sabe? Você consegue tocar o negócio tá na tua mão. Quando você escalar muito, o negócio começa a fugir da tua mão e vai para a mão de outras pessoas e essas pessoas têm que conseguir também tocar. A gente chegou em 120 colaboradores, começou a ficar com um pouco de dificuldade de gerenciar tudo aquilo, porque o departamento pessoal tem mais trabalho, financeiro tem mais trabalho, RH tem mais trabalho, todo mundo de área de back-office é basicamente o dobro do trabalho, ou mais, né? Porque aí não adianta um analista de RH, você precisa de um gerente, um coordenador, você precisa de pessoas mais seniors. Nisso, a gente começou a fazer uma movimentação, que é como que eu mantenho meu faturamento diminuindo o número de colaborador. Porque se eu mantenho meu faturamento e diminuo o número de colaborador, eu tenho menos despesa administrativa e menos despesa com um monte de coisa. Certo. Mesmo que o meu custo no DRE seja igual, o custo de gestão é mais barato. Certo. E aí é o movimento que a gente está fazendo agora. Então a gente saiu de 120 colaboradores, hoje a gente está em 80, com basicamente... Não, o mesmo faturamento, está um pouco mais de faturamento do que em dezembro, só que com 1/3 da equipe a menos, né? Estamos fazendo esses ajustes, aí depois então assim, nosso faturamento antes era... Faturamento por colaborador agora é 50% mais alto do que antes, sabe? Tá. Então a gente está conseguindo ser muito mais produtivo, muito mais rentável. É o cara dos números. É isso. Faturamento por colaborador. É isso. Quase um ROI aí. E aí, depois... Só que assim, a gente tem uma equipe um pouco mais sênior, um pouco mais bem remunerada, né? E aí ajustar isso direitinho para voltar a crescer que nem estava crescendo antes dentro dessa rentabilidade. Certo. Hoje, com quantos anos você está? Tô com 30. 30. Então você tem uma carreira aí, desde quando você se formou, bem curta até, né? Desde que eu me formei, tenho 8 anos. 8 anos. Cara, que escala, hein? Escala no nível startup mesmo. Foi uma escala grande e eu acho que vai muito do arriscar mesmo, né? Sim. Eu acredito muito nisso. Se você quer crescer, algum risco você vai ter que correr, né? E você, como um bom gestor de números aí, ao meu ver, correu riscos sempre calculados, assim, né? Até onde você poderia ir, o que você tinha a perder. E isso é interessante. É correr um risco inteligente. Exato. Tem empreendedores de sucesso que você vê que o cara não tinha muita alternativa. Então, ou era aquilo ou não era. Tem empreendedor que, cara, não vou porque eu tenho muito a perder. Ou tem empreendedor que vai sem analisar o risco e dá certo. E tem muita gente que vai sem analisar o risco e dá errado também. Então, você é um exemplo de, cara, vou arriscar,
eu sei o que eu tenho a perder, vale a pena. Se não der certo, eu sei como que retomar minha carreira ou um outro empreendimento. Então, que isso sirva de lição aí para quem às vezes está passando alguma dificuldade no seu empreendimento ou que está pensando em empreender, mas ainda está analisando os riscos, né? Até, falamos do empreendedorismo na sua vida, falamos como que a empresa está atualmente. Então, acho que já está na hora de... Vamos para os finalmente aqui. Queria que você deixasse um recado para quem justamente está pensando em empreender, às vezes está no mercado, ou às vezes não está no mercado, está ali num período meio sabático, ou está desempregado mesmo, mas tem na cabeça, tem ali a picadinha do empreendedorismo, ou aquela pessoa que está no empreendimento e que está passando por uma determinada dificuldade, você entrou numa empresa com dificuldade. Então, queria que você deixasse um recadinho para esse perfil de pessoa que está nos assistindo agora, o que fazer nesse momento, aquilo que você tem de experiência, assim, um recadinho. Legal. Vou falar o que eu tenho de background. Tá certo. Hoje em dia, eu vou terminar com o que eu falei lá no começo, que a área de marketing digital hoje em dia tem muita oportunidade, tá com falta de profissional. O pouco de profissional que tem no mercado, a maioria é ruim. Então, assim, você tem uma oportunidade muito grande dentro dessa área. Então, quer se recolocar, eu acho que é mais se recolocar, porque para quem quer empreender nessa área, tem que tomar cuidado, porque hoje virou commodity, tem 1 milhão de agências já fazendo isso. Certo. Mas para quem quer trabalhar, é um puto de um negócio, porque tem muita vaga para pouco profissional bom. Então, assim, estudar. Tem um monte de conteúdo gratuito na internet, seja as certificações do próprio Google são excelentes de graça, as do Facebook, até a mesma aqui do Polo, ou de qualquer HubSpot, RD, tem muito conteúdo bom sobre marketing digital na internet. Tirando as certificações, estudando e tudo mais, é relativamente tranquilo, mesmo sem experiência nenhuma na área, conseguir trabalho, tá? Muita gente que a gente contrata lá, inclusive como CLT, nunca teve uma experiência com marketing digital. Já contratei professora que nunca trabalhou na área de marketing digital, já contratei contador, economista, administrador, publicitário formado, porque o mercado hoje, se você estudar e for atrás de conhecimento e tudo mais, você vai estar na frente de muita gente que mesmo tendo faculdade de publicidade e tudo mais, você consegue estar na frente, porque o que você faz no marketing digital, muitas vezes não se aprende em faculdade nenhuma. Uhum. Muitas vezes não, quase sempre, não se aprende em faculdade de publicidade nem nada disso. Então, minha dica para quem quiser entrar nessa área, ou quiser mudar de área, quiser testar, é uma área que está aceitando muito profissional sem experiência, é só pesquisar, estudar e ir atrás. Inclusive, no ano passado, eu tenho que registrar isso aqui, no ano passado, a Hubify, em parceria com o Polo, ministrou um curso aqui de 1 semana para pessoas que são assistidas pela assistência social, e eu lembro de que você aplicou uma das aulas, e uma desses jovens se destacou e hoje trabalha no Hubify, lá que é o Rogerinho. Isso. Ele saiu do curso daqui do Polo, tá com bolsa lá na Brás Cubas, e pra gente, assim, pra mim especificamente, que tava ali mediando tudo, é um orgulho enorme, assim, que mudou a vida da pessoa, mudou o entorno dela, mudou a comunidade dela, ele é visto hoje como uma referência. Então, assim como o Oscar disse, é uma área muito promissora, estudar, né, procurar, tem muita coisa gratuita, como ele falou, é só procurar para estudar, e se empenhar, né? Eu acho que o mais de tudo, né? Cara, obrigado. Foi uma conversa muito legal. Acho que muitas pessoas que estão assistindo a gente aprendeu muito com a sua experiência mesmo. Espero que inspire algumas pessoas que estão com dificuldade ou que estão pensando em empreender, ou na área de marketing digital ou em outra área. E a gente fica esperando o próximo episódio aí do PoloCast. Até o final do mês, o
Oscar volta aqui presencialmente no Polo, de forma híbrida também, né? Vai ser ao vivo no YouTube, para falar um pouquinho sobre indicadores de desempenho. Oscar, obrigado. Valeu pelo seu tempo aí e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.